a menopausa é um marco temporal, é lá, quando aconteceu a última menstruação da paciente. Agora, os sintomas, eles podem vir 10 anos antes já. Né? Exatamente. É o que a gente chama de perimenopausa, tá ali rondando. Então, a irregularidade menstrual, que às vezes é o início, pode ser o primeiro sintoma aí desse período, né? É um deles. E pode vir todos esses outros, o calorão, a insônia, a irritabilidade, tudo antes da menopausa de fato chegar. Isso. E a gente tem a pessoa que ela vai ter problemas na sua saúde mental que não é relacionado, mas nessa fase existe uma piora. Né? Então, nós sabemos muito bem das doenças mentais, não só ansiedade, depressão, mas esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar. Então, é óbvio que isso está interligado, né? Tem muito psiquiatra hoje que estuda a saúde mental da mulher, e principalmente nessas fases, porque é a paciente que já tinha, e aí, quando aconteceu aquele marco, ela piorou. Piora. Exato. Né? E entrou em surto, né? Entrou em crise, entrou em surto. E é realmente uma coisa bem dolorosa. A família tem a paciente tem um tabu, porque naquele período eu fui assim. Então, tem até memórias dolorosas, né? Daquele período, daquele tempo, né? Ela perguntou assim, se com a menopausa, a irritabilidade iria melhorar, porque, segundo ela, Não. era de questões hormonais, né? E aí eu fiquei muito pensando nessa caixinha de perguntas, falei assim, não, vou deixar a doutora Amanda responder essa pergunta, porque se eu falar vai ter viés de erro, né? Porque eu sei como que é, mas eu falei assim, vou deixar ela responder, porque é totalmente contrário. Né? Talvez a lógica da paciente foi, vai ter um hipoestrogenismo, meu hormônio vai despencar na menopausa, então eu vou melhorar. Exatamente. Né? Muito pelo contrário disso, vai piorar, né? Tende a piorar todos os sintomas de depressão, ansiedade, irritabilidade, né? E tudo intrínseco ali com o sono também, né? Tem uma piora na qualidade do sono também nesse período, né? Então, realmente, foi o que eu pensei. Eu quis responder ela, mas será que você já não tá na perimenopausa? Né? Porque, será que você já não tá? Porque ela ainda é jovem, mas não, né, ao ponto de ter 25, 30 anos. Então, foi algo que eu fiquei e falei assim, não, vou responder no podcast, né? Porque é, né, mais pessoal. Mas realmente pode ser que a pessoa esteja na perimenopausa e não esteja se dando conta. Né? Exato. Aí surgiu a pergunta, mas... às vezes acontece com muita paciente, acha que é sobrecarga do dia a dia, né? E fala, tô trabalhando demais, tô dormindo mal, não sei o quê. E já é compatível com o período da perimenopausa pela idade ali, né? Daí a gente suspeita pela faixa etária da paciente, né? E, na verdade, a gente tem exames, né? Desde os 40 anos com foco no envelhecimento. A gente fala sobre a parte hormonal, a gente vai falar, né, sobre isso. Desde os 40, e depois as pacientes querem ir lá consultar com 80 com você. E assim, sabe quando a gente começa a perder músculo? Com 30. Eu falo, não faz sentido que a mulher perda músculo com 30 se o homem fecha o córtex pré-frontal com 25, gente, é muito injusto. O homem acabou de amadurecer e a mulher começou a perder músculo. É uma competição que não dá pra chegar lá. Então, realmente é algo que, assim, cada idade a gente vai pedir seus exames pra ver o envelhecimento, como é que está. Vou ser bem sincera, essas balanças de bioimpedância, essas coisas que existem no mercado, poucas são validadas de estudos que a gente sabe, né? Então, assim, não é uma coisa que eu me baseio tanto. Porque se a gente fosse realmente pensar em exames... E tem uma variação muscular, muito grande, né? Muito. Quantidade de água, composição corporal diária, a gente sabe que isso influencia. Muito. E, assim, tem máquinas que não são... que não... nunca participaram de nenhum estudo. Não são validadas, né? Não são validadas, né? Então, como lá no IANSP a gente tinha medicina do esporte, então isso era um debate muito grande, né? Dos exames que pedir para avaliar a massa muscular, né? E aí a gente tinha uma série de coisas que entravam nos guidelines de hoje em dia, que entram, né? Então, a gente vai olhar a parte de bioimpedância, mas aí tem que ser a bioimpedância certa para que está naquele estudo. Com aparelho adequado. Com aparelho adequado. A gente às vezes pede ressonância para ver o músculo mesmo, quanto que tem de músculo, né? Porque às vezes a gente tem que pensar também
onde que a gente está? É acessível para pedir esse exame, né? Se esse exame vier alterado, eu vou poder tratar? O que eu vou fazer com isso? Exatamente. Né? Então, eu não posso pedir nada inútil, né? Então, eu tenho que ser racional naquele momento. Mas, assim, sempre, 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 além da história do exame físico, da anamnese, que é de suma importância, né? Tanto na sua parte quanto na minha parte, a gente sempre vai pedir a densitometria, porque é uma coisa que a gente vai avaliar muito a saúde óssea, né? E a gente vai avaliar isso ao longo do tempo, né? Mas é óbvio que cada fase, eu falo assim, não tem um exame específico que vai avaliar o Não tem um envelhecimento. combo, né? Não Também tem que individualizar, né? Às vezes uma paciente vai precisar de um exame, outra outro, né? Então, assim, não tem como fazer um combo e pronto. Exatamente. E tem pacientes que demandam um pouco mais, né? Que chegam no consultório que elas estão acima do peso. Então, eu tenho que descobrir por que ela está acima do peso. Sempre foi assim. Ah, tá, mas quanto que ela tem de massa de trás disso? Porque existe uma doença hoje que é a obesidade sarcopênica. Então, é aquela pessoa que ela tá fofinha lá nos seus 70 anos. Não, ela é forte. Não, isso não é forte. Né? Às vezes só tá realmente lipossubstituído de gordura e tá na obesidade completamente sarcopênica. a composição corporal. Você pede para sentar e levantar ou andar 4 metros, já se cansa. Né? Então, assim, cada paciente vai ter a sua E na particularidade. ginecologia mesmo tem essa questão, né, da obesidade, da composição corporal, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, né? Tem muito paciente no consultório que tem SOP, que é a síndrome do ovário policístico, e que tem obesidade, e que o primeiro tratamento é nutricionista e atividade física. Que é o nosso maior risco da síndrome metabólica de doença cardiovascular, né? E as pacientes não fazem nem ideia disso. Não. Quando você conversa com elas não têm nem noção de que uma doença, né, metabólica, que as pessoas acham que é só ginecológica. Ah, eu tenho ovário policístico. Ah, o policisto, né? Que ele aumenta risco de doença cardiovascular, de diabetes. É por isso que a gente chama de síndrome, né? Exato. Quando a gente fala síndrome, é um conjunto. Não é só ter um achado ultrassonográfico, ter outro resultado alterado de laboratório. E os sintomas? E como que tá o exame físico dessa paciente, né? É uma síndrome, né? Então, é isso que as pessoas também realmente não têm essa vivacidade de procurar mais a fundo. Ah, eu só tenho isso, me mandaram tomar esse anticoncepcional. Você não vai ter ideia das consequências que aquilo ali vai trazer, né? Que é muito mais do que uma desregulação hormonal e não menstruar. Exatamente. Né? Putz, a pessoa tem mais risco de doença cardiovascular. Tem né? até uma de diretriz, diabetes, né? Tem uma diretriz brasileira que associa a menopausa com risco cardiovascular, né? Então, é outra coisa, né? Então... Exato. Olha, eu acho que foi um bate-papo muito bom, né? Acho que é muito necessário, se a gente pensar em estatística, em falar que, né, em 2030, 1,2 bilhão de mulheres estarão na menopausa, né? A cada 2, uma não vai menstruar, né? Então, eu acho que a gente tem que parar para refletir sobre isso e como a gente quer chegar lá. Exato. Né? Te agradeço muito, né, por ter topado. E eu sempre vou querer encerrar fazendo uma pergunta, né? Defina mulher em uma palavra. Pensei muito, né, para poder falar sobre essa palavra. E eu olhei para o meu logo. E quando eu olhei para o meu logo, eu pensei e falei, é isso, vida. Para mim, mulher é vida. Porque dela emana vida. Verdade. Sem ela, a vida não acontece, né? Muito é em torno da mulher. Né? Então, o Dia das Mães e o Dia dos Pais, tudo bem, mas o Dia das Mães tá chegando, aí ela ficou emotiva. Né? Então, assim, foi muito isso. Eu pensei assim, nossa, mulher é vida, né? Porque nós somos ativas, a gente consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente é vida, né? Tanto que quem procura o médico é a mulher, e aí ela arrasta o homem, ela que arrasta o homem. Ela arrasta todo mundo, né? Então, pra mim, acho que mulher é vida, mulher emana vida, e tem que ser assim, tem que continuar sendo, né? Obrigada, Vanessa, que tenha sido o primeiro de muitos.